Seja bem-vindo à nossa aula. Neste módulo, vamos conversar sobre Estado, governo e administração pública. E, como pedem os editais, nós vamos pegar desses tópicos os conceitos, os elementos, os poderes e organização. Vamos começar pelo Estado, o conceito de Estado. A República Federativa do Brasil é um Estado, o Estado brasileiro. Você não deve confundir com Estado membro. Tá? É o Acre, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Paraná e mais os outros 21 estados que formam o todo 26 estados brasileiros. Nós estamos falando Estado, né? Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. Segundo nos ensina Eli Lopes Meireles, o conceito de Estado varia de acordo com o ângulo em que é considerado. Eu peguei aqui o conceito em dois sentidos. Primeiro sentido, o sentido constitucional. No sentido constitucional, o Estado é pessoa jurídica territorial soberana. Pessoa jurídica territorial soberana. Pelo Código Civil, o Estado tem o seguinte sentido. O Estado é pessoa jurídica de direito público externo. Pessoa jurídica de direito público externo. Nesses dois sentidos que a gente viu, o conceito de Estado, ele fala que Estado é pessoa jurídica. E o que é pessoa jurídica? Bem, pessoa jurídica é um ente com certos fins e reconhecido pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Então, se isso é o conceito de Estado, a gente precisa saber o que é que constitui, o que é que forma um Estado. Então, vejamos elementos do Estado. São elementos do Estado o povo, território e soberania, ou governo soberano, como colocam alguns doutrinadores. Esses elementos, povo, território e soberania, eles são originários e indissociáveis, ou seja, o Estado já nasce com eles e os três são indispensáveis, eles têm que existir obrigatoriamente. O território é o espaço físico do Estado, inclui o solo, o subsolo, o mar territorial, as águas interiores e o espaço aéreo. Povo é o componente humano do Estado, que inclui os cidadãos naturais do Estado, mais os que adquiriram ou que adquirirem a cidadania. Então, temos território, temos povo, falta a soberania. A soberania é o poder absoluto de autodeterminação do Estado, segundo o qual o Estado é livre para organizar-se e conduzir-se segundo a sua vontade, sem interferências de outros Estados e obediente às suas próprias leis. Esse é o conceito de soberania, o poder absoluto de autodeterminação. Vamos, assim, buscar um exemplo, lá pegando uma carona na história. O Brasil foi descoberto em 1500, tudo bem? Então, daí a gente tem a terra Brasílis, que seria o nosso território habitado pelos índios. Tá? Mas não era ainda um Estado. Depois chegaram os europeus, os africanos. Tínhamos então um território, tínhamos povo, tínhamos índios, e que se juntou com o europeu, com o africano, e foi formando essa gente, né, do Brasil. Lá em 1822, aí veio a independência de Portugal. Com a independência de Portugal, aí sim, aí o Brasil tinha um território, tinha um povo e passou a ter soberania. Lá na Constituição, a primeira Constituição brasileira de 1824, a Constituição do Império, já dá esse atributo ao Brasil. Então, a partir daí sim, o Estado brasileiro, tá? Que se consolidou mais tarde com a proclamação da República. Tá bom? E estamos até hoje no Brasil
a República Federativa do Brasil. Tá. A gente falou que a soberania, com a soberania o país é livre para organizar-se e conduzir-se segundo a sua vontade. A vontade do Estado. A vontade do Estado se manifesta por meio de seus poderes. Então, são poderes do Estado: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esta tripartição clássica dos poderes em executivo, legislativo e judiciário é a conhecida teoria da separação dos poderes. Tá? Esta classificação foi elaborada pelo filósofo francês Montesquieu. Tudo bem? Conforme o artigo 2º da nossa Constituição Federal, os poderes são independentes e harmônicos entre si, exercendo originalmente as chamadas funções típicas. Então, a função administrativa, ela é típica do poder executivo. A função legislativa, típica do poder legislativo. E a função jurisdicional, típica do poder judiciário. Mesmo tendo cada poder a sua função típica, é possível que um poder exerça atipicamente a função atribuída originalmente a um outro poder. Por exemplo, o chefe do poder executivo edita medidas provisórias, que é uma atividade legislativa. O Senado Federal, que é um órgão do poder legislativo, julga o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do STF, os chefes, os comandantes, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, nos crimes de responsabilidade. E os órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo realizam concursos públicos, licitações, que são funções administrativas. Tá certo? Então, sobre essa questão relativa às funções típicas exercidas pelos poderes, você deve ficar muito ligado e lembrar das provas. Os poderes exercem funções predominantemente típicas, que são atribuições típicas dele, mas são predominantes, não são exclusivas. Tudo bem? Uma outra observação a acrescentar é que em certos atos, cada poder é controlado pelos outros. Vamos pegar como exemplo a nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Poder Judiciário. O presidente da República, chefe do Poder Executivo, é quem faz a indicação do cidadão. Tá? O Senado Federal, o órgão do Poder Legislativo, tem que aprovar essa indicação. Então, aprovada essa indicação do presidente da República pelo Senado, o presidente da República, aí sim, pode fazer a nomeação. E, finalmente, o cidadão se transforma em ministro da nossa Suprema Corte. Vejamos agora a organização do Estado, organização político-administrativa. A República Federativa do Brasil adota como forma de Estado a federação. A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo todos pessoas jurídicas de direito público interno e possuidores de autonomia política entre si. Assim, a União, cada um dos 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.570 municípios têm autonomia política entre si. Tudo bem? O que é autonomia? Autonomia é a capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e
legislação, ou seja, capacidade própria de se organizar, de governar, de administrar e de legislar, tá certo? E configura aí uma livre determinação financeira, administrativa e política, tá certo? A União, ela é autônoma e rege-se pela Constituição Federal. Os estados, eles são autônomos e regem-se pelas constituições estaduais, cada um por sua Constituição estadual, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal. O Distrito Federal é autônomo e rege-se por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal. E os municípios também são autônomos e organizam-se através de lei orgânica, a lei orgânica do município, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas suas respectivas constituições estaduais. É importante observar que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nenhum dos estados, nenhum dos municípios podem se separar da União Federal. Proíbe a nossa Constituição que os estados ou os municípios se separem do Brasil. Observação interessante sobre a União. A União, ela possui dupla personalidade. Ela assume um papel interno e outro internacional, tá certo? Internamente, a União é pessoa jurídica de direito público interno, possui autonomia financeira, administrativa e política. No campo internacional, embora a União não se confunda com o Estado brasileiro, esta poderá representá-lo, conforme o artigo 21, inciso 1 ao 4 da nossa Constituição Federal. Aí, a União, representando o Estado brasileiro, ela passa a possuir os atributos da soberania, que são próprios da República Federativa do Brasil. Lá na Constituição Federal, no artigo 21, nos incisos 1 ao 4, tem essas atribuições, tá certo? Que a nossa Constituição dá para a União. Vamos ver agora o governo. Tá? Governo é o conjunto de órgãos e as atividades que eles exercem no sentido de conduzir politicamente o Estado, definindo suas diretrizes supremas, é o órgão de gerenciamento do Estado. A atividade do governo é política e discricionária, certo? Age o governo com ampla liberdade, observados os limites legais, é claro. A conduta do governo é independente. Ele possui responsabilidade constitucional e política. Tá certo? Então, você guarda isso, essa observação, que depois a gente vai fazer um comparativo lá quando estiver estudando a administração pública. Mais um pouquinho à frente aí, tá? A doutrina apresenta 3 sentidos para a expressão governo. Tá certo? No sentido formal, a doutrina coloca no sentido formal o seguinte: governo é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Conjunto de poderes e órgãos constitucionais. No sentido material, o governo é o conjunto de funções estatais básicas. Conjunto de funções estatais básicas. No sentido operacional, o governo é a condução política dos negócios públicos, tá certo? É a realização das operações, toda operação pública é governo. Então, no sentido formal, é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. No sentido material, o conjunto de funções. Então, formal, conjunto de órgãos. Material, conjunto de funções. No sentido operacional, é o sentido comum da gente ver aqui, né? É a condução política dos negócios públicos. O nosso regime de governo
é o presidencialista. O presidente da República, escolhido pelo voto para um mandato de 4 anos, é o chefe de Estado, representa a República Federativa do Brasil no âmbito internacional, não é isso? E também é o chefe de governo, chefia o poder executivo da União. Bem, vamos ver agora a administração pública. O conceito de administração pública. Tá? A doutrina mais comum atribui 2 sentidos para a expressão administração pública. No primeiro sentido, é o sentido subjetivo, formal ou orgânico. A administração pública é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. São as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos que executam a função administrativa em qualquer um dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. São as entidades e sujeitos que desempenham a atividade administrativa. Pelo sentido objetivo, material ou funcional, é um outro sentido, objetivo, material, funcional. Administração pública são as atividades, lá era órgãos, aqui é atividades. São as atividades concretas exercidas pelas pessoas jurídicas, pelos órgãos e agentes incumbidos de atender os interesses coletivos. É o conjunto das funções, ou seja, funções necessárias ao serviço público em geral. Corresponde à atividade administrativa típica exercida pelo Poder Executivo. Ou seja, é aquilo que o poder público faz. Então, no sentido subjetivo, eram o conjunto de órgãos. A administração pública era um conjunto de órgãos. No sentido objetivo, são as atividades ou funções. Tá certo? Nesse sentido objetivo de atividades ou funções, a administração pública abrange fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção administrativa. Essa é a classificação mais comum de administração pública, em subjetiva e objetiva. Mas alguns autores consideram que a expressão administração pública deve ser estudada por 2 outros sentidos. Aí eles colocam no sentido amplo e colocam também a administração pública no sentido estrito. O sentido amplo se divide em sentido amplo subjetivo e sentido amplo objetivo. O sentido amplo subjetivo é a administração pública compreende os órgãos governamentais supremos, constitucionais, que é o governo, que traça os planos de ação, dirige e comanda o Estado, e também os órgãos administrativos subordinados, que é responsável por executar os planos governamentais. Esse foi o sentido amplo subjetivo. Ainda no sentido amplo, agora sentido amplo objetivo, a administração pública compreende a função política, que traça as diretrizes governamentais, e também a função administrativa, que executa. Então, sentido amplo objetivo. Então, a função política traçando as diretrizes governamentais e a função administrativa executando. Agora, o sentido estrito. Da mesma forma que no sentido amplo, no sentido estrito, está dividida a administração pública em subjetivo, sentido estrito subjetivo e sentido estrito objetivo. No sentido estrito subjetivo, a administração pública compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos que executam a função administrativa. Abrange apenas os órgãos administrativos. Ou seja, saiu daí todos os órgãos políticos, os órgãos supremos políticos, tá certo? Então, são pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que executam a função administrativa. É só execução, saiu a atividade de planejamento, a atividade superior de administração, nesse conceito de sentido
estrito subjetivo. No sentido estrito objetivo, a administração pública compreende as atividades administrativas que são exercidas pelas pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos, tá certo? Ou seja, abrange apenas a função administrativa. Então, mesma coisa, diferentemente do sentido amplo objetivo, que tinha a função política, inclusive, né, a função de planejamento. No sentido estrito objetivo, sentido estrito, é atividade administrativa, é execução, a função administrativa. Beleza? Falando ainda sobre administração pública, a natureza da administração pública. A natureza da administração pública é de um munus público, tá certo? Um munus público para quem a exerce. Ou seja, tem um dever de guarda, de conservação, de aprimoramento dos bens e serviços e os interesses públicos. Tá ok? O detentor de uma função ou cargo público não é o proprietário dos bens, dos serviços ou dos interesses públicos. É um simples gerenciador deles e tem a obrigação, dever indeclinável. Ele não pode deixar de fazer isso. É indeclinável de cumprir fielmente com as leis e os preceitos morais que regem a atuação do administrador público. Tá certo? Então, a atividade administrativa é um munus público. Os fins da administração pública. O fim da administração pública é sempre o interesse público. Todo e qualquer ato administrativo público que não tenha como finalidade a satisfação do interesse público será considerado ilícito e imoral. A administração pública possui características próprias. A atividade da administração pública é neutra e vinculada à lei. Sua conduta é hierarquizada e atua de modo subordinado. Possui responsabilidade técnica e legal. A administração pública não pratica atos de governo, atos políticos. O regime jurídico da administração pública é predominantemente de direito público, mas pode submeter-se a regime de direito privado. Finalizando tudo isso que a gente viu aí, e a gente conclui que a administração pública é o instrumento de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas de governo. Beleza? Final de conversa. Fica aí o vídeo para você ver quantas vezes quiser, tirar suas dúvidas, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para o nosso blog, tá? Lá vai ter o texto desta aula e mais algumas questões de provas anteriores para você praticar. Finalmente, eu digo que para orientar as minhas falas nesses nossos encontros, eu tenho me utilizado dos conhecimentos doutrinários buscados junto aos mestres Maria Silvia Zanella de Pietro e Eli Lopes Meirelli, em seus livros de Direito Constitucional, tá? Foi bom estar com você, um abraço e até mais.